Fala comigo, galera, mais um podcast iniciando e hoje vai ser um papo diferente aqui. Além de estarmos com 3 convidados, eu acho que é a primeira vez que isso acontece. Nós estamos aqui com uma informação de peso. Você que me acompanha, que é do mercado da construção civil, agora vocês vão ter a oportunidade de ter uma nova visão de como faturar mais e principalmente não ter que ficar preocupado com ter um novo cliente, ter uma nova obra. Você pode ser um incorporador, um construtor, mas por onde começar? Eu não tenho grana, eu não sei como funciona juridicamente. Eles criaram uma inteligência de negócio onde eles vão te acompanhar passo a passo, vão pegar na sua mão e vão te ajudar a ser um grande construtor ou incorporador. Como? Nós vamos bater um papo aqui com a Joyce, com o Márcio e também com o Rafael. E eles vão contar um pouco como funciona isso. Tudo bem com vocês? Tudo Joia. bem. Muito obrigado aí pela participação, né? Eu sei que é bastante informação aqui nos bastidores, eles falando, já deu um estralo aqui na minha mente, né? Eu que tô há 12 anos no mercado, ainda não sou incorporador. Muitos me perguntam por quê. Apesar de eu ter grande resultado na construção civil, mas quem sabe eu saio dessa mesa hoje aqui com uma informação nova e falo, não, agora vou destravar a incorporação. Bora. Bora? Bora. Aceito vamos o desafio. Negócio Aceito o aí. desafio. Vamos lá, vamos começar pelo Rafael então? Bora, Se vamos lá. apresenta aí, Rafael, pra gente. Primeiramente é um prazer estar aqui, João, né? Prazer estar aqui numa mesa tão grata, tão boa e que seja frutífero aí para quem estiver escutando, quem estiver aí, que consiga agregar bastante para vocês, que esse é o nosso propósito aqui, não é? O meu nome é Rafael Mendes, eu atuo com gestão de obras, já atuo na construção desde 2009, né? Minha expertise é fazer a parte de planejamento e execução de obras e reformas. E com isso, a gente está, né, no ambiente, estando em ambientes corretos, a gente acabou gerando aqui um ambiente onde a gente vai criar um projeto, estamos com um projeto, onde nós vamos fazer aí um grande movimento na construção civil para você que acredita que só construir e reformar para clientes que vale a pena, e na verdade eu vou mostrar para você que não. Também tem um projeto que chama Vai Civil, que é no YouTube, que todos os dias, de segunda a sexta, às 7h27 da manhã, nós estamos lá falando um pouquinho, uma pílula para você que é da construção mesmo, e também aos domingos, às 20 horas, a gente tem aqui também, eu tenho lá um programa também, onde eu falo bastante sobre a Bíblia aplicada na construção civil. Então, são 2 programas que eu tenho aí paralelamente, e agregam muito para você que é da construção, mas esse projeto aqui, ele é único e exclusivo e com certeza vai fazer sentido para você. Obrigado, João, pelo convite, obrigado por estar aqui nessa presença que é muito bom. Pois eu vou olhar esse da Bíblia aí, fiquei curioso, hein? Legal. Sei que não vai dar pra gente falar agora sobre ele, porque é muito assunto, Uhum. mas depois você me manda lá que eu fiquei curioso pra ver como você conectou uma coisa a outra. Maravilha. E você, Joyce? Bom, meu nome é Joyce Portes. Eu estou na construção civil há 17 anos. Atuei em várias frentes. Estive no estado dentro dos 17 por 11 anos. Eu fui funcionária de uma estatal concursada. Me desliguei em maio do ano passado e o CNPJ eu tenho há 4 anos. Mas eu estive por trás de estratégia durante muitos anos e pude fazer o processo para muitas pessoas, não só construtores, engenheiros, arquitetos, quem já está na construção civil, mas quem também não faz parte e constrói para vender, constrói para alugar. E a construção em si, ela é um negócio. De maneira estruturada e inteligente, ela é altamente lucrativa. Com um bom planejamento, uma boa gestão, ela é inteligente, lucrativa e escalável. Você não precisa fazer uma casa e vender e viver de casinhas. Hoje o mercado imobiliário ele é muito grande, desde verticalizar, incorporando, multifamiliar, tem N maneiras de construir para vender com inteligência. E isso você não precisa fazer com seu capital. E é isso que a gente está falando aqui. Nós nos unimos,
dentro do que eu entrego. O Márcio, o Rafa, o Boutros não está aqui, mas também faz parte do nosso projeto, para auxiliar as pessoas que querem entrar no negócio como venda, como processo de negócio, não apenas quem está produzindo, porque é muito mais fácil quem já está na produção, entregando o produto, entrar para o negócio, enxergando ele como um negócio estruturado, lucrativo. Então, a gente está aqui batendo papo com você porque você tem essa estrutura, você tem esse público e conversa com pessoas que já estão produzindo o imóvel, mas produzindo para clientes. Por que não produzir para ele mesmo? Verdade. É uma boa, né? E não só produzir, como você falou, como gerar mais lucro, né? Porque uma coisa é você construir e ganhar X para um cliente. Tá tudo bem. Mas quando você constrói para você mesmo, eu acredito que o lucro é maior. Ou você joga outro jogo, senta do outro lado da mesa, porque a margem de lucro está na mão de quem detém o negócio, de quem é o proprietário. A margem de lucro está na venda. É entre o que se gastou na obra, pagando toda a operação, material, mão de obra, equipamento, todo o processo, e o VGV, que é o valor geral de venda. Essa diferença entre obra e VGV é a margem de lucro. Nunca está na mão do engenheiro, nunca está na mão do mestre, do empreiteiro, está na mão de quem está o processo. E às vezes o cara do processo, ele nem é da construção civil. Ele foi só a mente por trás. Se nós pudermos, com metodologia, treinar a nossa galera, nosso pessoal que está na obra todo dia, nós vamos criar um movimento sem precedentes, porque todo mundo fica no operacional. Por que não treinar ele para estratégia? Por que não trazer ele para jogar o jogo aonde realmente tem o retorno financeiro, já que nós temos investidores interessados em colocar capital no seu projeto? Show de bola. E aí, Márcio? O que você pode falar para a gente? Eu sou Márcio Panhan, sou consultor de empresas. Eu sou empreendedor desde os 15 anos de idade. Vou completar 58 anos agora. E o que eu venho agregar nesse grupo? Um olhar de negócio. Você que, como já foi falado aqui, está na obra, no dia a dia, você entende esse jogo. O que a gente vai te convidar é mudar de lado de mesa. Você entender como faz essa transição. E ela pode ser feita de forma inteligente, estruturada e com estratégia. O que a gente vai mostrar é como você, de forma estratégica, sai do jogo da operação para ir para o jogo da rentabilidade. Eu escrevi alguns livros e o último livro que eu escrevi tem o nome de Empreendedor a Empresário. Eu quero te convidar a se tornar um empreendedor, mas já pensando nessa jornada de ser um empresário. Qual a diferença do empreendedor para o empreendedor empresário? O empreendedor é aquele que faz acontecer. E você já faz isso para outros. Então a gente vai primeiro convidar você olhar para você começar a olhar com, olha, isso eu vou fazer, que eu já faço todos os dias, mas olhando para o meu resultado pessoal, para minha família, para os meus entes queridos. Eu quero gerar receita, gerar venda para aumentar a minha qualidade de vida. Agora, você precisa entender que isso não é amadorismo. Você tem que entender números, planejamento, como chegar a buscar o dinheiro certo, não é investir com o seu dinheiro. O empresário sabe investir com dinheiro de terceiro, bancos, investidores, profissionais. Como você entra nesse jogo? E como você aproveita esse mercado maravilhoso? Que, vamos combinar, né? Entra ano, sai ano, crise, entra crise, sai crise, mas o mercado imobiliário, nos altos e baixos, a médio e longo prazo, é onde se tem o dinheiro. Então, entra para esse jogo. Nós estamos aqui te ajudando a olhar para esse mercado de forma diferente, a mudar de mesa. E esse é o nosso convite, João. Legal. E acho que essa é a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. Como entrar nesse jogo? Como? Tenho muita gente aqui, a maioria da minha audiência são pessoas que trabalham para outras pessoas, não incorpora. Quem está no zero, como que ele vai entrar? Qual que é o primeiro passo aí? Quem que pode responder essa pergunta?
Tá. O primeiro passo e o mais prático, mais acessível é trabalhar com bancos, e o nosso banco popular com a menor taxa de juros é a Caixa. Então, se eu estudo a pessoa, a condição, a renda, qual a capacidade financeira dela, porque ninguém está realmente parado, todo mundo tem uma movimentação e um fluxo mensal de caixa que a gente consegue bater um papo com o banco. Para bater um papo com o banco, eu preciso ter um projeto bem montado. Para montar um projeto, eu preciso fazer o projeto, literalmente fazer um estudo de viabilidade, escolher um terreno e montar um projetinho de arquitetura, aprovar na prefeitura e sentar com o banco. Ninguém começa do zero. Tem que ter um mínimo viável, algo em torno de 5% do valor do VGV. Eu estou falando de R$1 milhão, ele tem que ter ali uns 50. Estou falando de 500, algo próximo de R$25 mil para a gente viabilizar o processo. Mas é um valor muito pequeno para a gente trazer o investidor. É para bater um papo com o investidor e trazer esse financeiro. Porque a pessoa normalmente não constrói porque ela enxerga R$1 milhão, aquisição de terreno e construção. E ela se limita a isso. Quando eu falo de 50 mil, eu estou falando uma coisa muito mais palpável. E a nossa área, nós trabalhamos com valores expressivos. Desde que tenha um planejamento estruturado de 20, 30 mil reais, é fácil para a pessoa conseguir ter esse valor. E às vezes, como já aconteceu até comigo, eu investi no projeto de um arquiteto, um amigo, nós fizemos uma casa juntos para vender. Eu fui a investidora e ele entrou com um projeto. Então, às vezes, o empreiteiro ou o mestre, ele tem acesso a quem vai investir no processo dele, é um investimento baixo, e ele entra com o processo e com o network que ele já tem. Porque ele tem acesso a engenheiro, a arquiteto, a quem faz o jogo acontecer. Ele só não se viu ainda nessa mesa, mas ela é acessível e barata. Acho que só para deixar claro, assim, com números, né, Joyce, que eu acho que é legal trazer números para o pessoal, como a Joyce citou aqui, né? Vai ser um investimento de 50 mil, você acaba com um crédito de 1 milhão. Vamos colocar assim, jogar números na mesa, né? Com um crédito de 1 milhão, você consegue comprar o terreno e construir. Comprou o terreno, construiu, consegue vender com lucro. É claro, isso tem aí um período, né? Um ano e meio de obra que você precisa trabalhar nesse período. Mas o lucro, ele é muito atrativo, muito acima de uma CDI, qualquer outro tipo de Selic, né? Qualquer outro tipo de investimento que você possa fazer que seja mais conservador, vamos dizer assim. Portanto, é um investimento muito atrativo. Ah, mas eu não tenho 50 mil. Gente, se vocês não trabalham com construção e não tem 50 mil, tem algum problema no seu processo, tem algum problema com você. Então já é um ponto de alerta. Mas beleza, se você não tem, procura quem tem. Procura parceiros. Porque você não precisa ter o dinheiro. Quem realmente ganha dinheiro na construção, João, é quem é ousado, vai para cima, quem faz as coisas acontecerem. Então faça isso também, né? Procure os meios, entenda? É interessante você procurar os meios. Nem sempre você precisa ter, você precisa ter o conhecimento. O conhecimento você precisa ter. Você precisa saber onde você está pisando, porque riscos controlados, né? O Márcio fala muito isso sobre empreender, riscos controlados. Você precisa saber o que está fazendo ali. Mas você não precisa ter o dinheiro, você precisa saber só direcionar isso, né? Quando eu falei de números, eu não falei a margem de lucro. E aí talvez não fique tão atrativo falar de uma dívida de R$1 milhão. Mas eu viabilizei um processo de R$1 milhão com 50 mil. E eu vendi a casa por 1.850.000. Nossa. Entendeu? 1 ano e meio. Quantos por cento de dá processo? Isso, 1 ano e meio de processo entre projeto, execução e venda. E eu vendi em obra. Durante a obra já veio alguém e falou, quero comprar. Esse é um exemplo. Mas não é por acaso, tem uma estratégia para isso. Exato. Tudo isso que nós estamos falando tem uma estratégia, João. Não é do acaso. Não Então, desde a decisão de aonde construir, qual a área que vai ser construída, como vai ser esse projeto que seja atrativo para a região, porque você imagina, você está numa região aqui em Alphaville, não dá para construir uma casa de 120 metros quadrados. Entendi. Não tem comprador para isso. Então tem esse estudo de viabilidade do mercado e o estudo de viabilidade financeira. E a partir do momento que o projeto já está pronto, começa lá o processo de buscar um investidor, seja dinheiro da Caixa, ou seja de grupos de investidores, e tem muitos olhando para esse mercado, ou seja, ele tem um dinheiro, ele quer pôr, ele sabe dessa rentabilidade. E tem um negócio,
a gente estava falando aqui nos bastidores um pouquinho antes, esse mercado dá para se dividir. Você pode ter 2 ou 3 parceiros, porque são valores muito altos. Imagina, 800 mil de margem de lucro nesse projeto em 1 ano e meio. Se você dividir em 2 ou 3, está todo mundo feliz. Todo mundo. Esse é o jogo. Onde você né? coloca 50 mil e tem uma margem de lucro de 800 mil reais. Qual a aplicação? Só no Banco Master. Que você não vai ganhar nunca, né? Você vai colocar lá. Você vai achar que ganhou, né? Mas é interessante isso que você falou. E eu acho que o que o Márcio falou é bacana. Porque se a gente for falar de 50 mil, pode ser que tenha um monte de cara pequenininho aqui que ache muito. Mas o pequenininho junta com 2 ou 3. E ele pode fazer Minha Casa Minha Vida. Isso, Nós que uma estamos falando de 1 milhão, mas Minha Casa Minha Vida você vai fazer imóvel, aquisição de terreno e construção, 200 mil reais você faz isso. E aí você vai entrar com 10, 15 mil reais para processo, entendeu? E vai vender essa casa aí por 400, 450 mil reais. É uma margem de lucro menor, é um investimento menor, mas você começa a brincar no jogo, entrou no jogo, entendeu? Vamos deixar assim, um pouco mais claro. Se ele consegue um terreno, eu sou o construtor, vamos usar o meu caso. Eu sou empreiteiro, eu tenho lá a minha equipe, aí eu tenho um amigo e esse amigo tem um terreno. Ele já tem um terreno. Eu chego nele e falo, cara, vamos construir aqui uma casa, para ficar mais claro. Vamos construir uma casa. Ele não tem dinheiro e eu não tenho dinheiro. Aí eu consigo trazer o dinheiro do banco, quanto que eu tenho que colocar para o banco começar a colocar o dinheiro e eu não ter que usar o meu dinheiro nem ele. Tendo o terreno ou não, o processo para mostrar o projeto para o banco é o mesmo. Ah, entendi. Mesmo que tenha o terreno ou que você vá atrás de um terreno. Ter o terreno ajuda você na parte de o quanto você vai pegar da Caixa, o quanto você vai injetar de valor no seu projeto. Porque a Caixa financia 80% do VGV e não da obra. Então, se o seu processo, eu vendi a casa por 1.800.000, 1.850.000. A Caixa não financiou 80% do 1 milhão, que era o valor do processo. Ela financia 80% do 1.850.000. Então, dá até mais do que você precisa. Então, o seu terreno injeta grana no seu processo. Um conselho, não faça 2 processos com o mesmo dinheiro. Dá para fazer 2 casas com 80% de 1 milhão e dá. Você vai pegar 1.400.000 e alguma coisa, dá para fazer 2 casas. Ainda mais se você já tiver o terreno. Mas se você tirar o dinheiro do lugar onde ele foi previsto, você pode se embananar. Não, isso, então, não isso faça. É claro. Mas isso é possível e as pessoas às vezes duvidam do que a gente está falando que faz, porque entra com um valor muito pequeno e capitaliza um valor muito alto, porque a gente, na verdade, só está acessando, é um acesso. Está acessando um investidor. É quase a mesma coisa de bater um papo com o Pablo Marçal e pagar lá os seus 100, 200 mil reais para sentar na mesa com ele. É um acesso que ele vai abrir portas. O banco é um acesso. Os 50 mil é um acesso. Mas nesse caso que você está falando, é o construção financiada? Financiada. Isso. Construção, quando a gente tem o terreno e a Caixa... Ela financia o terreno mais a construção? É isso? Ou é outra coisa que você está falando? Isso, ela pega o seu terreno como garantia. Ela dá o valor 80% do VGV. Então, eu não gosto, mas eu faço, tá? Porque se a pessoa já tem o terreno para fazer o processo, ele está colocando um projeto que ele já tinha na mesa e não tá aumentando o valor que ele vai pegar da Caixa. Ele só está injetando um dinheiro em cima do valor que a Caixa tem. Eu gosto de fazer a aquisição de terreno e construção. Quer dizer que eu estou injetando menos para fazer o mesmo processo. Você entendeu? Entendi. Tá, então... Eu não dei o terreno como garantia. O terreno é um outro processo, ele tem ele como um outro negócio. Se precisar injetar liquidez ou fazer um outro projeto, ele tem aquele terreno. Porque não vai mudar o valor que está vindo da Caixa. Ele vai empatar um projeto dele em um lugar que vai ficar parado dentro de um outro processo. A aquisição de terreno e construção é a melhor modalidade que a gente tem. E tem um ponto, pra quem falando tá entrando, em negócios, tem um ponto importante falando em negócio, a conveniência nem sempre é a melhor forma de fazer um bom negócio. Não é porque você tem um terreno seu que está lá pago, quitado, que ele é o melhor lugar para construir, onde tem a melhor liquidez. Então,
Não tem aquele negócio que a gente vê, o mágico fazendo lá na TV e fala assim, não façam isso em casa. Então, não façam isso sozinho. Entrar nesse jogo é um jogo de números altos e se você não fizer bem feito, se você não tiver um planejamento, e que é muito comum, nós brasileiros, a gente não faz planejamento, a gente só faz. O empreendedor, né, ele vai lá e faz. Por Erro isso, e tentativa. e só que esse jogo do imobiliário não dá para brincar esse jogo. Não é batalha naval. Né? Será que está lá o navio? 2, água. Não dá. 3 ou 4 erradas, aí você perde todo o teu O que eu capital. falei do terreno aqui, ele é personalizado, eu estudo caso a caso. Então, basicamente, eu falei como que eu uso, né, de estratégia quando estou fazendo estudo de viabilidade. Eu não descarto as possibilidades, mas eu sento para fazer conta. Porque se a margem de lucro de venda, a diferença entre o que está o gasto no processo e a venda for muito alta e for muito interessante, a gente vai sentar para fazer conta. E se for interessante, nós vamos executar dentro do que a pessoa já tem ou no local, trazendo o máximo que a gente puder de capital. O dinheiro que você tem, ele é muito mais caro do que o dinheiro de banco, dinheiro de investidor. Quando eu estou falando de caixa, por exemplo, vou dar um exemplo de SBPE, que é uma das modalidades de crédito. Estou falando de 11% ano. A Selic tem 14%, estava em quase 15% ano. Então, seu dinheiro guardado vale mais do que trabalhar com o dinheiro do banco. Então, usar de estratégia para você fazer o processo. O que rende do seu dinheiro mês é muito mais alto do que a parcela da caixa. E você não paga parcela no processo. Você paga só depois que executa a casa e faz o habite. Faz toda a CND e regulariza a matrícula com o imóvel, entendeu? Esse aí é caixa, consórcio. Toda vez que você traz um investidor, o processo é bem parecido. O que se paga durante o processo é juros e IOF, proporcional às medições da caixa que você vai recebendo mensalmente conforme as etapas de obra. É muito, muito inteligente você não se descapitalizar. Isso para quem tem a grana. Quem não tem a grana, então ele vai gerar lucro, gerar rendimento a partir do dinheiro do investidor. Vai se alavancar, né? Então é importante dizer também o quê? Que esse planejamento inicial ele é de suma importância. Porque se você não se planejar de uma forma organizada, você pode ficar sem a caixa e falar assim, não vou mais investir aqui. Né? Se a obra não estiver na etapa que ela tem que estar, no período que ela tem que estar, então a caixa para de injetar dinheiro. Parou de injetar dinheiro, que obra que existe sem dinheiro? Não tem, a obra para. Então é um risco muito grande. Então você precisa ter um planejamento bem elaborado, controle desse planejamento, porque não basta planejar, papel aceita tudo. Então, na obra, você precisa ter esse controle, essa gestão, essa organização ali, tá dentro, tá fora, como é que tá indo aqui, como é que tá indo ali. Até por isso, esse dinheiro que você precisa ter, essa reserva para uma coisa ou outra você cobrir ali, um ajuste ou outro que você precisar fazer, depois retorna, né? A caixa vai lá e aporta. Então, você precisa ter esse jogo, você não pode estar completamente descoberto. Né? Por isso você precisa ter gente com você se você não tiver dinheiro, você precisa ter uma organização ali de gestão, alguém que saiba o que está fazendo na obra, né? Você não entendo nada de obra. Tá, mas tem alguém aí, um parceiro que saiba de obra para poder acompanhar, senão você tá perdido, né? Tem que ter, nesse caso. Eu como empreiteiro falando, aí se a gente tá falando para um cara que apenas vai fazer a parte burocrática, aí ele precisa de um sócio ou funcionário para tocar a obra, senão não... Funcionário é ótimo que você falou, engenheiro é um funcionário, engenheiro é um colaborador, é alguém contratado, um mestre, uma pessoa que faz a gestão, ela está recebendo para aquilo. Se você trouxe um investidor, dentro da planilha orçamentária está previsto o custo da gestão da obra, está previsto o custo de quem vai fazer o processo, e aí a pessoa pode ser empreiteiro, mestre, ele passou a contratar um engenheiro. Sim. E tá tudo bem, entendeu? É uma pessoa que ele tá pagando para prestar serviço para ele. Eu sou engenheira e eu trabalho para quem estiver pagando. Eu tenho clientes que são fotógrafos, advogados, dono de restaurante, já tive
parceiros que são encarregados. O meu encarregado tem um processo no nome dele, e nós estamos fazendo para ele, para construir, para vender. E é isso, a gente se enxergar como alguém que consegue estruturar um negócio, que monta uma empresa como um empresário mesmo, na construção civil. E não apenas uma operação onde ele está dentro da produção, produzindo, entregando a margem de lucro para outro. Eu quero te provocar agora, João. Eu sei que eu fui Bora. convidado, que sou muito grato pelo convite, mas eu vou te provocar. Bora. Você, como empreiteiro, já apareceu na sua frente oportunidades de construir e apareceu junto com essa oportunidade alguém que tinha o dinheiro, mas a decisão de não seguir à frente é porque não conhece todo o processo, como trazer esse dinheiro, como fazer essa gestão. Eu já estou 5, 6 obras, mais uma minha, e aí o que eu faço? Eu vou tocar a minha, vou tocar 5 que eu estou sendo pago para isso. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu. Eu acho que eu sou um caso fora da curva, mas assim, eu posso entrar no que você está falando, porque eu realmente ganho dinheiro e eu trabalho para uma galera que... Eu trabalho para os chineses, que estão ali no Brás, né, libaneses, então eu sou fora da curva, porque eu ganho dinheiro trabalhando para os outros, mas 95%, acho que 99% não faz porque não tem a inteligência mesmo, que é o que vocês estão criando junto. Não tem inteligência, não sabe por onde começar, e aí acaba não tendo. É que nem você tá num túnel e enxergando ali 1 metro sem uma lanterna. Você vai continuar andando, aí você olha para trás e você fala, vou voltar aqui que aqui eu tô enxergando. Agora, se acender uma luz alta ali... Aí a cara vai embora. O cara vai embora. Eu acho que falta isso aí, entendeu? E aí tem os pequenos, tem os médios e os grandes. Agora a gente falou só dos pequenos, né? Mas eu ainda tenho algumas dúvidas aqui sobre o pequeno, e aí a gente pode seguir para falar do médio ou do grande investidor. A minha dúvida agora é burocrática. Esse cara, ele vai fazer o primeiro financiamento, é com um CPF ou é um CNPJ? Como funciona isso? CPF. CPF? CPF. Porque, eu quero construir uma casa, quero construir a primeira casa. Então, esse cara, ele busca o recurso na Caixa, vocês vão orientar, né, em todo o processo. Então, porque eu tô te fazendo essa pergunta porque você falou do seu funcionário, você falou, estamos fazendo um processo, aí veio isso na minha cabeça. Então, o primeiro processo, o cara faz um CPF mesmo, ele não precisa nem ter um CNPJ. No meu caso, ele tem uma empresa também, mas é só para comprovação de renda. Mas não precisa ter. Ele não precisa ter, é no CPF dele, e a Caixa, até o mês passado, era limitada a 1 por CPF. Hoje é quantos empreendimentos a sua renda conseguir comprovar e você tiver... E ele comprova como a renda? Aí tem várias maneiras de comprovar. Se você for CLT, vai ser uma documentação. Se você for MEI, é outra, simples. O que você... Extrato bancário serve? Extrato bancário serve. Tá. Extrato de aplicações, né? Tá. Tô fazendo essas perguntas porque, assim, algumas eu tô desatualizado, porque eu tinha uma informação de um tempo atrás e eu vi que mudou. E também acho que quem está assistindo... E o que tiver de ajustar da contabilidade, a gente também está aqui para dar suporte. Às vezes a pessoa não tem não recolhe a DAS, não tem uma DEFIS, que é o Imposto de Renda de PJ, e aí não tem esse suporte. Dentro da minha empresa, nós temos braços justamente para ajudar a pessoa a se organizar para ter um projeto. Mesmo que ele não consiga agora, você consegue ajudar ele para... Por mais que ele não tenha feito até hoje. Ele chegou para a gente em 1 mês e a gente consegue organizar a estrutura dele para ele conseguir realmente se apresentar para o investidor como alguém estruturado. Como eu falei, todo mundo, a não ser que a pessoa seja realmente alguém que não trabalha, não tem nenhum tipo de produção, todo mundo tem alguma renda mensal e alguma movimentação daquilo. Nós só vamos organizar de uma maneira que consiga apresentar isso para o investidor. Quando você fala investidor, é o banco, o Caixa? O banco o investidor. Ela fala a Caixa, né, o investidor, por quê? Porque pode ser a Caixa, pode ser consórcio, pode ser investidores
pessoas físicas, pessoas Isso CNPJ. serve para o pequeno, para o médio e para o Pode grande. ser N investidores, né? Então, existem várias possibilidades. Por exemplo, consórcio, a Caixa, a gente fala muito da Caixa porque a Caixa é o ponto de entrada, né? Porque ela tem um melhor acesso, ela tem a maior facilidade e hoje ela está muito em alta, né? Está num processo muito atrativo. Então, a Caixa acaba sendo aí, né, Joyce, a parte, o porta de entrada, porta de né? entrada. É a porta de é acessível, acessa CPF, acessa baixa renda, média, alta, o muito rico, o altíssimo padrão, o multifamiliar, o vertical. Aí o vertical eu já tem que fazer com o CNPJ. Eu já não consigo fazer no CPF. Entendi. Que é o GERIC, o famoso GERIC. Isso, acho que agora a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Como funciona o GERIC, assim? Vamos começar do zero. O que é o GERIC? O GERIC você não entra do zero. Para entrar no zero, você tem que entrar pelo ambiente Não, começar que eu te do zero, falei. eu digo assim, a explicação para a galera que tá vendo. É um pouco técnico, você vai me ajudando a Tá, falar de vamos um lá. jeito mais simples. Vamos Me lá, ajuda, Márcio. o cara quer fazer um financiamento, ele já tem um poder aquisitivo maior. Eu não quero construir uma casa, 2 casas, eu já quero construir aí um predinho. Vamos falar um predinho de 4 andares, com 6 apartamentos por andar. Eu quero construir 24 apartamentos. É Eu um ainda vertical. faria CPF. Ainda dá pra fazer? Eu ainda faria CPF. Eu iria para o GERIC para fazer realmente uma torre, no mínimo 10 andares, 20 andares. Tem valor, GERIC? Tipo assim, o A taxa de juros do GERIC é baixa, mas eu acesso o investidor trazendo quem já fez. Então, o GERIC eu preciso apresentar acervo e eu preciso apresentar uma estrutura onde eu tenho uma garantia que seja patrimonial, que seja financeiro, de que eu tenho estrutura para tocar o projeto também. Então, o banco ele não vai injetar um capital em alguém totalmente desestruturado. Que é o GERIC. O GERIC é um próximo degrau para quem conseguiu escalar no unifamiliar, naquela estrutura CPF, juntou uma grana e formou parceiros. Então, o GERIC, o ideal é você entrar no SPE, nem a SCP é legal você fazer, porque você vai precisar ter um movimento financeiro muito alto. Nós estamos falando alguma coisa ali em torno de 50 milhões, 100 milhões, para falar com o banco, e o banco entra com essa grana, entendeu? Só explicando, né? SPE é uma sociedade por participação num produto específico, então que é uma empresa que tem começo, meio e fim. Ou seja, você abre CNPJ, que é com fim específico daquela obra. Acabou, ela encerra. SPE. Esse é o SPE. E o SCP é uma sociedade por cotas de participação, que é geralmente utilizado para trazer investidores. Esse não precisa ter um CNPJ, tá? Por isso que eu falei que o ideal é ter uma SPE. Porque a SCP, você não precisa abrir um CNPJ para montar ela. Você precisa ter um contrato formal do que foi feito, porque o investidor está injetando um valor. Então, é quase um contrato onde tem um produto e tem uma confissão de dívida que ele injetou o valor ali para você. Para fazer o GERIC, precisa trazer a SPE. Aí você vai conversar mostrando que todo mundo ali está comprometido com o processo. E aí o banco, ele vai pedir o acervo técnico. É um termo um pouquinho mais técnico para quem já fez o processo. Também não precisa ser engenheiro, arquiteto, mas o acervo vem de quem tem essa responsabilidade. Aí eu acho que já é um assunto mais próximo profundo, nível, né? Aí a gente tem que gravar um podcast só falando sobre Por isso que eu te falei que Mas é mais técnico. Foi bom porque você preparou, né? Dá uma luz aí pra Deu quem uma tá luz. começando, pô, e o próximo passo, como seria? Não né? tem limite na mesa, tá? Tá. Não tem limite. Nós estamos falando que o banco entraria aí com 200 milhões, 500 milhões. Se você tiver um projeto bem estruturado, tem investidores que entram com BI. E nós temos investidores na mesa que eles querem projetos de BI. E só precisa estar estruturado para apresentar qual é o retorno financeiro. Se você tem um ROI feito, a margem de lucro bem feita, que eu apresento tudo no estudo de viabilidade, a mesa a gente monta. O investidor, ele existe. Mas aí a conversa é um nível muito maior. Não é para quem está entrando, é para quem já está jogando. Avançado. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu já ouvi falar assim, eu não sei se é vendo ou empresto ou alugo o GERIC. Tipo, eu tenho GERIC, eu posso... Acervo.
É Ele é acervo? acervo. Ah, você já... Às vezes a minha aborda alguns caras no Instagram e fala assim, ó, eu tenho Jeric e tal, você conhece alguém que precisa do Jeric? Como funciona isso? Ele já fez, quem já fez e tem histórico que fez. O acervo técnico é nada mais que um histórico, um currículo Ele tem um pautado no crédito, vai, ele CREA. tem um Não, crédito. não tem. Não é o crédito. Ele já fez e ele tem o acesso ao banco a isso. Ele tem um acervo técnico de que ele já fez aquilo. Ele pode ter feito com alguém. Se ele está vendendo um acervo, ele fez, provavelmente ele fez com alguém ou ele fez sozinho e ele tem lá dentro do acervo técnico o nome dele, que patenteia o fato de ele ter um histórico e poder ter competência de fazer de novo. É como se eu fosse entrar num negócio e ter ele como sócio. Eu não Ele está te pedindo uma sociedade, uma SP. Eu não preciso ter o Jeric. Aí, nesse caso, eu já pegaria ele, ele já tem. E eu entraria na sociedade. Isso funciona no Jeric, isso funciona em ponte, viaduto, porque quando eu for, eu vim, como eu falei no início, eu vim de empresa pública. Então, quando eu vou fazer eu estou na licitação, fiz toda a parte de visita técnica, aprovou, fui lá, melhor técnica, menor preço, seja qual for a modalidade da licitação. Uma das exigências da licitação é o acervo técnico. O Jeric é igual. Alguém já tem que ter feito aquilo ali. Ele tem que comprovar que ele tem experiência naquele ramo. O Jeric é isso. Ele está falando com você, eu tenho que comprovar que eu já fiz. Você quer fazer também? Porque lembra que eu falei que para fazer o Jeric precisa ter alguém que já fez? Uhum. Não é tão simples, não é um lugar que você entra de qualquer maneira. E aí o ideal é ter uma SPE, porque você vai ter alguém na mesa, alguém no CNPJ que já executou, que tem um acervo, que tem como apresentar que ele já fez. E ele está te vendendo o fato dele já ter feito. Ele está colocando na mesa o que ele tem como agregar na sociedade, que é o acervo. Entendi. Talvez não tenha usado essa palavra, mas já teve, assim, alguns casos de algumas pessoas, eles abordam, acho que eles estão abordando algumas pessoas, né? Não só eu, dessa forma. Olá, tudo bem? Eu tenho Jeric aprovado, gostaria de fazer alguma parceria ou precisa de alguém que está precisando de Jeric? Ou é uma forma do mercado de oferecer esse trabalho, né? Viu? Mas depois eu vou procurar O que ele fez é interessante. Eu não estou falando que não é interessante, porque é necessário alguém dentro da sociedade que tenha um acervo. Já tem um processo, Só né? que você não se torna sócio de qualquer pessoa. Sim, E aí sim. você teria que analisar. Entender quem que seria, né? E aí entra aquela conversa do começo lá. É um negócio, não é para amador. Então, eu fiz um vídeo um tempo atrás, porque agora os médicos precisam fazer uma validação de proficiência para poder exercer. Então você faz 7, 8, 10 anos estudando, mas num determinado momento você não vai poder exercer se você não fizer, como se o advogado faz o OAB. Eu acredito que o CNPJ teria que fazer a mesma coisa. A gente teria que fazer um teste para saber se a gente pode ser empresário. Mas isso não existe. Então, o que a gente mostra? Você tem que se preparar para entrar no jogo, e o Pablo fala muito isso, né? Você tem que entender os códigos. Como que você entra nesse jogo de empresariar no mercado imobiliário? É para isso que a gente está aqui, para te dar esse suporte. Na verdade, a vontade existe. Eu tenho certeza que muita da sua audiência tem a vontade, já passou pela cabeça deles. Eles só não sabem como. Até tem esse investidor, esse cara que traz essa oportunidade do Jeric. Mas como aproveitar isso? Passo a passo. Por onde começar? Exatamente. Como que vocês poderiam resumir isso? O caminho. O cara tem que procurar um terreno, ou o cara tem que começar falando com vocês? Vocês têm que falar com ele para entender até onde ele pode ir? Ou ele tem que fazer algum caminho? Qual que é a jornada desse cara que está no zero e quer passar pelo processo de vocês? Ô Rafa, começa com o dia 20 de maio. Então já pode começar já programando na sua agenda, travando a sua agenda para dia 20 de maio, onde nós vamos estar no evento presencial em Alphaville, aqui em Alphaville, falando para você justamente todo o processo, qual que é o caminho, né? Qual que é a jornada que o João está falando aqui. A gente vai explicar para você aqui de uma forma bem superficial, como a gente está fazendo aqui nesse podcast, mas lá a gente vai fazer o passo a passo, vai ter as palestras, vai ter as dinâmicas, você vai conseguir entender ponto a ponto o que você vai, onde você está pisando, né?
Onde você está ali, o que está acontecendo. Então, ali é o ambiente que vai fomentado para você fazer isso acontecer, né? Fazer esse projeto acontecer. Se para você brilhou os olhos, e com certeza brilhou, porque eu mesmo até, João, até pouco tempo, não conhecia esse processo. Né? Eu via as pessoas construindo. Eu via as pessoas assim, construindo ali, construindo aqui. Falei, caramba, mas de onde que esse cara tira esse dinheiro, né? Você tá vários anos na obra. E vários anos na obra. E quantas pessoas não estão vários anos na obra também sem entender que quem está ganhando dinheiro de verdade está fazendo isso? Sim. Né? Então, quantas pessoas estão aí perdidas, trabalhando para cliente, se esfolando lá, né, fazendo a coisa acontecer no dia a dia de obra, que a gente sabe como que é, e não tá fazendo acontecer para ele, para a família dele, para a situação financeira dele. Então, são essas pessoas que a gente está buscando, pessoas que estão precisando de ajuda para conseguir atingir esse próximo nível, e a gente está aqui para te dar todo esse suporte aí. E Joyce, quer falar um pouquinho da jornada aí, só para terem aí né, Sim, é isso aí, ó. Dia 20 de maio, CR Summit. A proposta aqui é justamente pegar na mão de vocês, fazer a jornada, fazer toda a caminhada passo a passo. Porque o João perguntou como seria fazer isso para vocês fazerem sozinho. Fazer sozinho é possível, mas é arriscado. O ideal é você fazer com quem sabe o caminho, com quem já fez o caminho, que vai te falar o como, o onde, com quem, que vai te dar as mesas, que vai falar com você aonde pode dar certo, onde pode dar errado. E dia 20 de maio nós estamos estruturando para poder ensinar você como fazer, o passo a passo que ninguém ensina. Tem muita gente que fala que dá para fazer, mas não fala o como. E nós queremos falar para vocês o como faz, onde faz e dar o acesso ao investidor, porque não é só sentar na mesa do gerente, tem muita coisa por trás e vocês que já estão na construção civil já sabem como é o produto, sabem que tem todo um processo antes disso e nós queremos dar o acesso para vocês. E é um dia todo, tá? Chega lá às 9 da manhã, vai sair de lá às 7 horas da noite, com todas as anotações, entender o que é uma planilha, entender como é todo o processo, não é superficial não, viu, João? A pessoa vai sair de lá, não, se ela quiser, ela consegue fazer sozinho, mas estudo de viabilidade, gestão de obra, com quem, como falar com a Caixa, qual é o acesso, quais são os processos, qual a documentação que eu preciso apresentar para a Caixa, quais são as planilhas. Depois que eu pego o crédito, aí vem a brincadeira de gerar o produto. Como é a gestão disso? Quais são os bastidores da obra? Onde a gente pode tropeçar? Qual é as causas que pode acontecer, que né? O sonho de construir pode virar um pesadelo, que o que tinha lucro pode virar um prejuízo. Sim. Como não acontecer isso? E o final, depois que eu acabei, como que é o processo para finalizar? Que o ideal é que a gente venda a obra em obra, mas se você constrói, seu cliente pode continuar sendo seu cliente para você finalizar a obra para ele. Vender a obra como está e a finalização dela para o seu cliente. Que aí a obra já passou a não ser sua e você tem como replicar o processo e fazer outra casa para vender. Então vai ser dia 20 de maio. 20 de maio. E aguardo você, viu? Eu vou estar lá. Eu tô olhando aqui na agenda já, é numa quinta-feira. É uma quinta. Não, é uma quarta-feira. Quarta-feira, 20 de maio, 9 horas da manhã. Aqui na Alameda Rio Negro, pertinho. Aqui do lado. Então... a pessoa vai chegar lá, vai ficar lá o dia inteiro, né? Se organizar para estar lá e vocês vão pegar ali, vai ser uma jornada mesmo, né? Por onde iniciar, o que a Joyce falou é muito interessante também, questão do gargalo, né? Porque aí o cara se empolgou, vamos embora, tal, vamos lá, igual você falou, do brasileiro não se prepara, vai fazendo. E quando você tem alguém que já passou por um processo, pode te auxiliar, né? É aí que tá. Porque às vezes ele consegue o crédito, mas tá indo sozinho e trava no meio do caminho. Eu até comecei a gravar alguns vídeos aqui, aí pediram pra eu parar aqui em Alphaville, que eu comecei a pegar umas casas de milionárias parada a obra. Eu parei na frente e comecei a gravar. Por que essa obra tá parada e tal? E, cara, pode ser vários problemas, né? Mas pode ser um desse, um cara que não se planejou, fez uma obra financiada e parou no meio do caminho, né? E aí se torna um prejuízo. Ou ele começou com recurso próprio. Pode ser também. Quem está executando com recurso próprio mas vai ele naquele poderia naquele momento que ele estava no recurso próprio, mas eu digo obra abandonada mesmo, não é obra parada não, obra abandonada.
Mas se for esse cara, ele pode, no meio do processo do recurso próprio, também fazer o processo e é para acabar? É mais A difícil, Caixa né? financia, dá para fazer, tá? Mas se ele chegar ali, a cartilha é até 75. Mas a engenharia, quando está em 50, eles não gostam de se comprometer. Então, os fiscais da Caixa normalmente avaliam em 50%, como se tivesse em 75% e já não entra com o recurso. A cartilha é 75%. Chegou em 50%, já fica inviável 50% da capitalizar. obra, a Caixa já Depois não tem interesse. disso, é como se fosse uma reforma. É como se fosse para finalizar a obra. Aí é outro tipo de crédito. Já não é aquisição de terreno e construção, você não tem potencial de trazer mais o capital com volume que realmente seja interessante. Entendi. Eu perguntei isso que veio na minha cabeça agora. Mas dá sim, só que muda Muda a o jogo. formato. Muda. Tá. Então acho que é interessante, né? A galera vai gostar aí de... E uma coisa importante, João, se fala muito em evento aqui em Alphaville para 1.000, 2.000 pessoas. Não, é um evento para 50, 60 Mais pessoas. exclusivo. Para que a gente possa pegar na mão, tirar a dúvida. Então vai ser um acompanhamento. Ele vai chegar lá, vai entender como funciona o processo e vai se preparar para daqui 6 meses, daqui 1 ano, porque às vezes você primeiro tem que entender, começar a trabalhar a sua mente para... Peraí, não, daqui 6 meses eu quero entrar nisso, vou me preparar. Vender um carro. Às vezes você tem lá 2 carrinhos, ou tem um carro um pouquinho melhor, fala, cara, vou pôr esse carro para vender, vale 150 mil. Deixa eu pegar um carro de 670 mil, pegar essa diferença e entrar num jogo mais profissional. Então, só que ele tem que se preparar. Sim. E a gente vai fazer com que ele entenda o processo e ele vai colocar uma data. Eu vou fazer e a gente vai estar acompanhando ele também nisso daí. Tá, eu fiquei com uma dúvida agora. A pessoa não precisa ter o terreno para iniciar. Ela precisa primeiro se organizar com vocês para ter o crédito, é isso? É, isso aí que é a jornada, né? Que você tinha perguntado lá. A jornada qual que é? Primeiro você precisa ter o conhecimento, né? Você precisa saber onde você está pisando. Certo. Primeiro passo, né? Se você não está pisando, fica difícil. Sobre onde está pisando, você precisa ter o crédito, né? Entrar aí na parte de crédito para você conseguir saber o quanto que você vai conseguir, aonde você vai buscar o terreno, aonde você vai buscar qual tipo de construção. Depois você faz o estudo de viabilidade. Legal, tenho aqui o crédito, tenho aqui aprovado esse valor. Legal, vou trabalhar com esse valor. E aí você entra no processo de planejamento. Aonde eu vou, então? Onde vai encaixar esse valor aqui? Investir ali, aqui? Qual é o terreno? Qual é o terreno que eu vou conseguir vender rápido? Às vezes vale mais a pena você investir no terreno um pouco mais, porque o terreno vai conseguir vender rápido. Porque você quer vender, você não quer morar. Então você precisa de um lugar que venda rápido. Então você precisa ter as estratégias certas para você conseguir investir com aquele crédito que você conseguiu. Aí é entrar no planejamento, execução, ir embora e fazer Entendi. Então, na verdade, o primeiro passo é saber quanto que ele tem de crédito. Exatamente. Para depois É porque- entrar no processo de... Eu mentoro investidores que já fazem processo ou que querem entrar no processo. O primeiro passo é saber quanto a renda dele comporta de crédito. Porque uma casa de 1 milhão, o terreno vai ser em um lugar. Eu tenho crédito de 1 milhão, eu vou comprar um terreno ali de até 300, 350 mil reais para eu conseguir fazer uma casa que seja interessante para vender. E eu tenho uma margem de lucro no mínimo ali de 50%, 60% de retorno dentro do valor do processo, do capital. Então, para eu entender qual é o terreno, aonde eu vou pesquisar, onde eu vou procurar para fazer um estudo de viabilidade do local, você saber qual é o tamanho do terreno. Sim. Qual é o crédito que eu tenho para trabalhar. Sim, eu acho que é isso que eu acho que vai ficar claro agora. Tipo, esse cara consegue 1 milhão. O outro ali consegue financiar 5 milhões. Aí, primeiro, depois disso, entra no que o Márcio falou de viabilidade. Não adianta fazer a viabilidade e o cara não aguenta aquele projeto. Eu aprovei um crédito de 1 milhão de reais para um mentorado semana passada. Amanhã a gente vai ver terreno. Ele veio para mim, ele queria um crédito de 500 a 600 mil reais. Vamos entender a capacidade que você tem primeiro? Vamos ver o que a gente consegue aprovar? Porque uma casa de 500, 600 mil, você vai demorar o mesmo tempo para fazer o processo de aprovação, para sair o alvará, para a gente ir para o banco e pegar o crédito. E aí a diferença é que você vai fazer em 3, 4 meses a obra a menos.
Porque tem a parte de terraplanagem, fundação, infra, supra, é tudo igual. Vai mudar ali o tamanho da casa, mas a venda de uma casa de 500 mil, você vai ter uns 900 mil ali de venda, uns 400 mil reais de lucro. A venda de 1 milhão, nós estamos falando em aí uns 600, 700 mil reais livre. É muito mais interessante por uma diferença de 3, 4 meses. Aí ele falou, então vamos fazer. Aprovei 1 milhão de reais para quem queria só 600. Então ele já começou a ver terreno em outro lugar. Porque ele veio para mim já com a ideia de talvez construir ali na granja. Tinha visto alguns condomínios. Tinha uma ideia. Quando ele veio para mim, mudou o planejamento e o projeto dele, entendeu? Você conseguiu 1 milhão de crédito para ele, tá? 1 milhão nesse 1 milhão tá incluso o terreno. Aquisição de terreno e construção. E aí ele não vai vender por 1 milhão. 1 milhão é o valor que ele conseguiu de crédito. Isso. Aí ele pode vender por 2 ou por 1,5. Aí vai depender do que o Márcio falou, de ele acertar no produto, no local. Aqui entra outra questão. Mas eu entendi. Ele conseguiu 1 milhão de reais. Então, digamos que ele pagou 300 mil reais no terreno. Ele tem ainda mais 700 mil reais para construir a casa. Mais ou menos isso. Eu costumo não usar tudo para construção. Porque se eu estou ensinando ele a não descapitalizar, em algumas situações eu consigo agregar dentro do crédito o valor das parcelas. Entendeu? Então, ele vai pagar as parcelas do próprio crédito da Caixa. Aí já vai dar. Aí é outro. Aí o cara tem que estar na mentoria para entender. Aí tá o ouro. Dia 20 de maio. Né? Aí tá o ouro. Exatamente. Pô, você não pode soltar esse ouro aí. E olha, é assim. Se eu perguntar, você vai falar. É uma tese de mercado que ele vai entender que é localização, execução e liquidez. Ele vai sair de lá entendendo como é esse jogo. Ninguém coloca dinheiro se a localização não for boa. Ele só vai, depois de achar o local, ele só vai entrar no jogo se tiver quem execute bem. Porque a obra tem que entregar em prazo, com qualidade. E a liquidez é a consequência dos dois primeiros. Ou seja, eu peguei um bom local, executei bem, vai vender rápido isso daí. Então vende muitas vezes durante a obra. E aí, cara, esse é o jogo lindo do imobiliário. Eu tenho mais 2 perguntas. E se for uma casa construída? É possível derrubar a casa ou tem que ser terreno? Não, é possível. Quando a gente faz o processo de projeto, dentro do projeto faz... Tem uma casa velha lá. Demolição. O que eu vou apresentar para o banco é o projeto novo, da casa nova. Mas lá na prefeitura, quando faz a parte do projeto legal, ele vai solicitar a demolição. Eu vou fazer uma visita amanhã em um cliente na Vila Maria. Ele acabou de comprar 2 casas velhas. E o cara tem bala, é lá do Brás. Eu vou orçar a obra. Ele vai derrubar as casas e construir 4 andares comercial. Com o dinheiro dele. Se eu colocar você para falar com esse cara, você convence ele a não usar o dinheiro dele e usar o dinheiro da Caixa? Porque ele me ofereceu. Ele falou, não, eu vou construir com o meu dinheiro. Você não tá falando que faz mais sentido? Faz muito mais sentido. Ele pode ser um potencial cliente com seu. Ele, eu explico, mas aí é a mentalidade dele. Tem pessoas que têm dívida, mesmo sendo inteligente, como uma barreira. Ele é importador. Então, se ele vai colocar ali, chutando baixo, 1,5 milhão. 1,5 milhão, se ele colocar na importação dele... não faz nenhum sentido esse cara botar mais inteligente. É exatamente essa a visão que a gente vai trazer. Ele vai fazer muitos empresários vão chegar até a gente e falar, cara, eu tenho uma indústria, eu tenho um comércio, mas eu vejo o mercado imobiliário e quero entrar nele. Compra lá os seus insumos, transforma o seu insumo, ganha dinheiro com o seu negócio. Aqui o dinheiro do banco. O extra, exatamente. Muito mais inteligente. Vou entender. Porque às vezes aí precisa entender o perfil do cara. Às vezes o cara não sei. Às vezes o cara não tem. É que numa visão simplista, vamos lá. Você vai fazer um investimento com o seu dinheiro, pegar do seu bolso, vou injetar tudo, não quero nada do banco. Numa visão simplista, realmente o lucro é maior. Mas quando você faz a conta da rentabilidade, aí é uma conta diferente. É proporcional àquilo que você investiu daquilo que você tem de retorno. Então, se você investiu 50 mil e teve um retorno de, sei lá, 200 mil, é uma coisa. Se você investiu 1 milhão e teve retorno de 200 mil, a rentabilidade é outra.
Não, nesse caso é para ele alugar. Eles Então, o compram próprio os imóveis imóvel e daria alugam. retorno. E alugam. Nesse caso, aí por isso que tem que entender o perfil do cara. Uhum. Não vai vender, ele vai alugar. E já tem o cara para alugar. Que ele é importador, ele traz as coisas. Então, mas precisa entender se não faz sentido o cara ter um financiamento para ele pagando, o próprio aluguel pagar. Isso. Aí, Uhum. aí eu vou conversar com ele para entender. Vou sonda eu sondar. explico o que Isso, que eu é vou o projeto. saber. Sentido faz. Eu não sei se ele vai querer. Às vezes é um trabalho, né? Fala, pô, eu não quero ter esse trabalho de ficar pagando prestação, entendeu? Eu prefiro. Não, às vezes ele não vai querer ter o trabalho de fazer A dívida, o processo. o processo, que é o que vocês fazem. É Eu só acho explicar pagar o que é tranquilo. vantajoso. Se você pergunta, só sonda para entender se ele acha interessante não se descapitalizar. Se tiver Isso, seu dinheiro, você acha exatamente. interessante? O como, aí você me chama para a mesa que eu explico. Porque se a pessoa já está aberto a não abrir, não se descapitalizar, não sair colocando o dinheiro dele no empreendimento e ficar com a grana parada, eu já tenho a porta aberta para explicar o processo. Porque o processo é muito inteligente. Nesse caso seria o CPF dele ou o CNPJ? Não, nesse caso eu teria que fazer uma análise de perfil. Lembra que eu falei que é muito específico para cada pessoa? Sim. Eu tenho que entender aonde é melhor trazer o crédito para ele. Tá. Dá para fazer das duas maneiras. Eu tenho que entender o caminho dele, específico para ele, para eu poder viabilizar o processo. Mas seria obra financiada. O que eu falo para ele, falo, olha, você tem um tipo de crédito que é a obra financiada que você poderia usar o dinheiro do banco em vez do seu, é isso? Eu não gosto, você me viu falando da Caixa, mas eu falo muito de capital inteligente, certo? Certo. Porque quando eu sento para analisar o perfil da pessoa e de crédito que ela tem, eu tenho N maneiras de trazer esse valor. Entendi. Tem outras possibilidades. Então, Não aí precisa eu tá falo amarrado. muito de Não. investidor, porque o investidor pode ser Entendi, agora banco, entendi. consórcio, pode ser investidor. Fundos, né? Tem muitos fundos que olham para esse mercado, esse micromercado, que a rentabilidade dele é muito maior e ele dilui muito. Então você imagina, eu tenho 100 milhões para investir numa obra com VGV de 1 bilhão. O risco está tudo ali. Agora, se eu faço 50 projetos de 2 milhões, cara, ele dilui demais. E a rentabilidade nesse projeto pequeno é maior. Tem menos briga ali. Riscos. Muito menos risco, sem dúvida nenhuma. Então tem muitos investidores, fundos imobiliários que olham para esses negócios menores. Entendi. Eu falo banco quando é a pessoa que está começando a entrar no jogo. Ela não tem 1,5 milhão para descapitalizar. Ela quer começar a jogar, tá ali receosa até com 20, 30 mil reais. Aí o banco, na mentalidade dela, é mais fácil de ela receber essa informação. Mas se a pessoa já tem um capital, já entende de investimento, aí é investidor. Aí tem Eu vou entender, outros jogos. onde é melhor trazer o capital para ela. Entender é como um médico, né? Você vai lá, o cara fala, minha dor é essa ou aquela, você faz uma pergunta, você fala, ó, vou te encaixar aqui. A receita é essa. Personalizado. Mais ou menos isso, né? Bom, muito bom, né? Se a gente fosse continuar falando aqui, acho que... Ia longe. Eu ia dar vocês vão ter que marcar outro. O dia né? 20 ia ser aqui, vamos ia tirar todas as dúvidas. Não, é porque como eu sou o avatar de vocês, né? Se for parar pra pensar. Então, se eu for perguntar, eu fui meio que perguntando de acordo com o que eu imagino que seria a dor. Mas se eu for começar a perguntar o que passou na minha cabeça, a gente vai ficar 3 horas aqui. Você vê que o assunto é interessante, a tua audiência, eu tenho certeza absoluta que vai ver e rever esse podcast várias vezes. Sim. E já, olha, só ressaltando, tá? São 50, 60 vagas no máximo. O espaço é pequeno intencionalmente. Sim, então, se entendi. você está vendo isso daí, já reserva na tua agenda aí para estar conosco. Eu não digo nem que seria um evento, né? Seria uma imersão, uma mentoria, né? Sim. Ele vai chegar lá, ele não vai ir lá para ouvir, ele vai lá para anotar, E perguntar. né? E perguntar, Eu acho que é tirar isso. dúvidas, Então é outro rolê, não é um evento que não é para muita gente mesmo. Porque se você vai dar abertura para todo mundo perguntar, se cada um fizer uma pergunta, já vai o dia. Exatamente. Os 50, né? E vai ter Mas muita muito rodada bom. de negócio, né? Troca de Pessoas vão se network. conhecendo. Network, Às vezes né? sai uma incorporação Lá ali. dentro. Sai ali mesmo. Eu Porque fiz aí um alguns junta com o outro. convites estratégicos para o dia 9, justamente para montar a mesa da possibilidade de incorporar. Inclusive fundos de investimento. Isso. E não é. Legal. Botar lá.
10 horas da manhã, 9 horas. Não, esse é o do dia 20 que a gente tá convidando aqui. Ah, Mas já se é você outro. quiser ir no dia 9 é um jogo é um mais convite, fechado. a gente fala depois aqui. ela não Esse falou, eu esse achei é até que ela menor tinha ainda. confundido a data. Achei até Não, que Não. dia 9 a gente vai fazer um ambiente bem fechado. 9 de maio. Não, 9 de semana abril que agora. vem, Não, 9 de já abril. 9 de abril. Tá, mas isso a gente fala aqui nos bastidores. Bom, depois vocês falam. Depois vocês falam e a gente vai estar lá no dia 20 de maio, com certeza lá. Vou estar lá aprendendo bastante. Já aprendi legal. bastante hoje, né? Agora eu tenho que pagar pra vocês a mentoria. Manda o Pix. Pode deixar, é um privilégio. Bom, é isso. Gostaria de agradecer aí, né? Você vê, a gente fez 1 hora certinho aí. Uhum. Daria pra falar muito mais, mas não vai faltar oportunidade. A gente marca outros bate-papos. Prazer conhecer vocês. Bom. E espero que que seja um projeto aí que esteja só iniciando. Espero não, tenho certeza, né? Sim. É só o Sim. primeiro aí e é uma dor muito grande. E nesse momento o Brasil tá num momento que tá liberando crédito mesmo, tem muito terreno. Só precisa agora capacitar as pessoas para construir, né? É isso mesmo. Que é o que vocês estão fazendo, plantando a semente aí. Muito bom. Prazer enorme. Obrigado pelo convite. João. Obrigado, viu? Até mais. Obrigado, aí. Rafa. Obrigado, Não, João. Obrigado, prazer. Joyce. Foi um prazer Obrigada, enorme. viu? A gente se fala. A gente Isso tem um aí. relacionamento a longo Obrigado, prazo gente. aí pra É isso aí. construir. Até mais, galera. Valeu.